Tem decisão sobre a taxa de juros? A gente volta ao vivo a conversar com a Aline Becht, que traz mais informações para a gente. Boa noite, Aline. Olá, boa noite, Adriana, a você, boa noite a todos que nos acompanham. Bom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, realizou hoje a sua definição da taxa Selic, o aumento de 1 ponto percentual agora para 14,25%, estava antes no patamar de 13,25%, mas já era esperado esse aumento, inclusive já havia sido anunciado que devido aí ao caminho da inflação, ela teria novos aumentos consecutivos. Mas com esse aumento agora, esse é o 5º aumento consecutivo da taxa Selic desde 2024. E aí, por que o Copom quer aumentar essa taxa Selic, né? Por que aumentou essa taxa Selic? Bom, inflação, essa é a principal tentativa do Banco Central de conter a inflação, que é pressionada pelo alta do preço dos alimentos e também da energia. E aí, quando os juros sobem, o crédito acaba ficando mais caro, isso dá uma brecada, de certa forma, nas pessoas, elas tendem a gastar menos e aí com menos demanda dos produtos os preços acabam sendo segurados e aí não sobem tão rapidamente. Além disso, os juros altos acabam incentivando também as pessoas a poupar, já que os investimentos ficam um pouco mais rentáveis em relação a isso. Mas isso é muito importante e ao mesmo tempo preocupante, porque se a taxa Selic sobe demais, o crédito fica caro e aí as empresas, os consumidores evitam tomar os empréstimos, o que acaba fazendo com que a economia do Brasil, do país, não cresça. E se a taxa Selic cai, acaba que isso facilita o consumo e a produção, mas tende a ser controlável também, porque senão a inflação volta a subir. Então, sempre de 40 em 45 dias, o Copom se reúne para poder fazer a análise do cenário interno e externo também, o cenário mundial. Eles fazem no primeiro dia essa análise e no segundo dia eles definem esse patamar da taxa Selic. A meta de inflação para 2025, eu destaco a vocês que é de 3%, com uma margem de erro para cima ou para baixo, também para mais ou para menos, de 1,5 ponto percentual. E aí o Banco Central leva em consideração a inflação, essa meta de inflação a cada mês a mês, considerando também os 12 últimos meses aí do ano passado. Bom, o Brasil agora, com essa alta da taxa de 14,25%, o Brasil se destaca sendo o 4º país do mundo a ter a maior taxa de juros. E nessa quarta-feira, nessa super quarta, à espera do Copom, o Ibovespa B3 subiu para 0,79%, superando 132 mil pontos e o dólar fechou em 5,64. Agora à tarde, na saída do Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad foi questionado se isso afetaria os planos do governo para esse ano de 2025, tendo em vista que também a próxima reunião do Copom pode haver mais um aumento da taxa Selic, e o ministro não respondeu muito sobre. Ele disse que vai primeiro ler a ata do Copom, vai ver certinho o que foi levado em consideração para depois conversar com a imprensa sobre isso. Lembrando que o governo, há umas semanas atrás, tomou a decisão de reduzir as alíquotas, na verdade de zerar as alíquotas de alguns produtos para tentar reduzir o preço dos alimentos. Isso de acordo com o ministro da Agricultura e também o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, já tem surtido um certo efeito. Alguns produtos, como a carne, por exemplo, já está tendo uma certa melhora no preço, o preço já está diminuindo, mas isso não é o suficiente para conter a inflação no geral. Agora, com essa taxa Selic em 14,25%, a gente segue por aqui acompanhando quais serão as projeções do governo brasileiro, tendo em vista essa alta da taxa Selic agora, e como se dará também o diálogo com o Banco Central, agora também com Gleisi Hoffmann à frente da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, e fazendo, claro, também toda essa ponte, essa articulação com o Banco Central, ela que é muito atuante nesse tema em relação ao Banco Central, que é uma autarquia pública. Eu volto com você, Adriana.
Tá cada vez mais complicado para o brasileiro colocar à mesa alimentos, né? E a quinta vez do aumento da taxa Selic fica ainda mais complicado. A gente espera que haja mesmo um decréscimo desses juros. Obrigada, bom trabalho para você, Aline.